Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer à Escola Nacional de Bombeiros o convite que me fez e aquilo que me pediram foi para falar de um caso, de um grande incêndio que aconteceu em Vila Nova de Gaia. Relativamente a esse incêndio, eu, apesar de ter sido um grande incêndio, guardo, se é possível dizer que de um grande incêndio industrial nós guardamos boas recordações, porque, apesar de ter sido uma situação muito difícil, correu bem, no meio de tanta angústia que foram as 2 horas do combate até o termos dominado, mas podia ter sido de consequências imprevisíveis, tal era a situação que tínhamos presente. O que é que eu vos relato aqui? É o incêndio na unidade industrial Tintas Barbó. A imprensa, no dia 7 de junho de 2015, relatava: incêndio destrói Tintas Barbó. Coluna de fumo visível a vários quilómetros, bombeiros evitaram a explosão de depósitos. É uma descrição correta. Toda a cidade de Vila Nova de Gaia, em poucos minutos, passou de uma situação em que estava uma tarde de sol bastante agradável para uma situação quase de penumbra. Estava a acontecer um jogo de futebol no estádio municipal que o árbitro mandou parar o jogo porque ficou sem eliminação. E eu vivia e vivo em linha reta, uns 5, 6 quilómetros, e quando vi a coluna de fumo, portanto, aquilo que fiz foi dirigir-me para o carro porque percebia que mais segundo, menos segundo, me iam ligar. E foi isso realmente que aconteceu. Na imprensa, nesse mesmo dia, mostrava isto, logo a seguir. A imprensa, nestas questões, chega muito rápida também, até porque este local é muito próximo do Monte Virgem, onde estão os estúdios das principais televisões. Portanto, rapidamente a imprensa escrita também chegou, portanto, fotografias muito, e ela ainda evidenciava o que aconteceu à unidade, que ficou, portanto, onde o incêndio ocorreu e o que nós não conseguimos resolver, ficou tudo destruído. Portanto, um enquadramento no primeiro, aqui vem, portanto, o Distrito do Porto, Vila Nova de Gaia está ali. Aqui foi onde aconteceu, onde se localiza a indústria, a unidade industrial, na freguesia de Mafamude, e exatamente é aqui. Isto é a autoestrada do Norte, portanto, que vai para a Ponta Rábida. Portanto, percebem, é ali assim mesmo, ao que algures é o Santo Vídeo, o Monte Virgem, onde estão os canais, as antenas de televisão é aqui. Portanto, os que não são propriamente daquela zona norte e do Porto e arredores, ficam assim a perceber onde é. Portanto, o que tínhamos, quando recebemos esta mensagem, esta unidade industrial das Tintas Barbó situa-se numa designada Rua da Palmeira, número 240, Mafamude. É muito importante dizer isto, porque as Tintas Barbó têm outra fábrica em Vila Nova de Gaia, mas não em Mafamude, mas sim numa outra freguesia, que é Canelas. Portanto, aqui tem um enquadramento, ela está inserida em plena zona urbana, portanto está ali. Portanto, edifícios, uma habitação misturada com indústria, mesmo indústrias de risco elevado. Contígua a esta unidade a sul, mesmo pegadinho aqui, mesmo Paredes Meias, um grande edifício multifamiliar de cabo, resto de chão e 7 andares. Portanto, aqui é outra perspectiva, onde vem a indústria e todos estes edifícios, aqui a autoestrada, não é? Portanto, e aqui habitações unifamiliares e bifamiliares, mas em grande medida tudo, grandes construções, Reixões 5, Reixões 7, e, portanto, bastante populosa esta zona, não é? Portanto, ainda continuando o enquadramento, ela tem a autoestrada do lado norte, é um aglomerado perfeitamente consolidado, mesmo acontecendo do lado nascente, com vários edifícios multifamiliares.
Há muito tempo que a Proteção Civil Municipal preconizava a mudança desta unidade industrial para uma zona industrial. Preconizava para que eles fossem para, portanto, a zona industrial de Canelas, que é uma das zonas industriais, das muitas zonas industriais que nós temos em Gaia, estudadas ao nível do urbanismo, do ordenamento do território, mas, pronto, por dificuldades, certamente, as questões da indústria são sempre muito complicadas, estas deslocalizações, portanto, eles foram-se mantendo aqui, íamos tendo avisos, vários avisos, mas pequenas coisas. Era uma fábrica de tintas, portanto, nós tínhamos muita e temos, infelizmente, muita experiência destes incêndios em Vila Nova de Gaia. Tivemos vários incêndios industriais com fábricas de tintas, portanto, tínhamos algumas má experiência inclusivamente com perdas humanas e, portanto, qualquer incêndio em fábricas deste tipo de unidades industriais é sempre uma fonte de preocupação, por aquilo que usam, pelos solventes, pelas resinas, portanto, por todo aquele conjunto de matérias inflamáveis, muito combustíveis, portanto, sempre suscetíveis de... Depois há sempre coisas que nós não sabemos, que não nos são relatadas, os tanques, o que armazenam, portanto, sempre uma incógnita muito grande. E nós, em Vila Nova de Gaia, os vários corpos de bombeiros, temos, costuma dizer, desculpem o termo, como ao macaco, já assim um bocado ao rabo queimado, de maneira que tínhamos muito receio disto. E tínhamos razão para isso, porque às 16h22 receberam os bombeiros sapadores um alerta do incêndio industrial da unidade de Tintas Barbô, em Mafamude. O que é que nós temos instituído em Gaia? Temos um plano de intervenção operacional, de imediato alertamos os bombeiros voluntários que na área saem nesta área com os sapadores e saída para o local com os meios que estão nas grelhas de atuação desse plano. E de seguida, logo de imediato, alerta para as forças de segurança, para a PSP, para a Polícia Municipal, para o INEM, para a EDP, para as águas de Gaia, porque sabíamos que podíamos ter problemas com abastecimento de água e era necessário a intervenção e a ajuda dos técnicos da empresa para fecharem o marco ali, abrirem o marco acolá, para, portanto, termos sempre grandes caudais. Para o CDOS Porto, é de imediato também, e o aviso para o comandante municipal, comandante dos sapadores, e por sua vez eu alertei de imediato o Presidente da Câmara, o vereador e o Presidente da Junta. Portanto, estes procedimentos estão perfeitamente assentes connosco. Portanto, de certa maneira, aquilo que de manhã um outro comandante falava da triangulação, portanto, há muito tempo que nós, concretamente em Vila Nova de Gaia, sabemos que devemos sempre sair com meios suficientes, porque depois, se não for suficiente, o ideal será regressarem ou então daí poderem partir para outras. Portanto, isto foi o que aconteceu e 5 minutos depois, às 16h27, chegaram os primeiros veículos ao local, 2 bucis, 2 BTTUs e o veículo escada, destes 2 corpos de bombeiros. Efetuaram o reconhecimento, estabeleceram os meios e houve a assunção do COS pelo graduado dos bombeiros sapadores que estava no local. Tem aqui também, para perceberem como é que estava organizada a unidade industrial, aqui era a zona da área do fabrico e foi onde aconteceu o incêndio. Portanto, como vos disse, aquelas notícias foi do dia 7 de junho, o incêndio foi exatamente no dia anterior, no dia 6 de junho, um sábado. Aqui um pequenino arruamento que tinha entre eles, quase que para a entrada dos trabalhadores, e depois uma zona aqui de silos, reservatórios enterrados, e depois fomos informados pelos técnicos da empresa que entretanto chegaram o que é que continham estes silos e estes reservatórios enterrados. E aqui tínhamos a área do armazenamento, técnicos, escritórios, portanto isto é uma área imensa, enorme, em uns 200 metros de frente, portanto tudo perfeitamente construído. Acho que não havia quase espaço nenhum, estava completamente impermeabilizado este espaço. Portanto, de imediato, o que é que aconteceu? Naqueles breves minutos,
o COS mandou proceder de imediato à evacuação dos moradores do edifício contíguo, a sul, cabe rachões 7 andares, pois aquilo que ele encontrou era o fumo envolvia completamente o edifício, as chamas labravam com muita intensidade em toda a zona de fabrico e já estavam a afetar o restante da empena norte do edifício multifamiliar. E, portanto, à medida que fazia este reconhecimento e tomava esta decisão, determinou o estabelecimento de linhas de água de 45, atacando foco de incêndio e protegendo as exposições. Portanto, isto foi o que eles fizeram de imediato e também fizeram um estabelecimento de meios do lado norte, entraram com linhas de água pelo pequenino espaço que eu vos referi atrás, que tinha entre a zona de fabrico e a zona dos escritórios e toda a parte administrativa, com linhas de água para aí, de forma a posicionar meios no ambiente interior para cortar, a ideia era essa, cortar a progressão do incêndio, proteger os silos que tinham resinas e solventes polares e os reservatórios enterrados que tinham aproximadamente 25 mil litros de diluente. Portanto, era o que eles tinham ali, naquele pequeno espaço que estava descoberto, entre a zona de fabrico e a zona administrativa e técnica. Entretanto, quando foram continuando este reconhecimento para averiguar ou não a existência de vítimas, portanto, o tipo de construção que era o armazém em causa, e o armazém era de construção muito antiga, aquela estrutura de ferro, portanto, frágil, de alguma fragilidade, não era nada uma estrutura de um armazém moderno em que já são vigas de ferro grandes e com resistência, não era nada disso. Portanto, tentar ver bem as exposições, o vento, estava um bocadinho de vento, aliás, veem naquela fotografia com a coluna de fumo, portanto, e a existência de matérias perigosas. E já tinham a informação que vos relatei atrás, que tinham, portanto, diluentes, resinas e solventes. Às 16h45, portanto, chegou ao local o COM e montámos o posto de comando operacional no veículo de comando tático e tomámos de imediato várias decisões. Naqueles breves minutos que antecederam entre o alerta 16h22 até às 16h45, portanto, quando eu cheguei ao local, já estavam comigo 2 comandantes, para além de mim, o comandante de Coimbrões e o comandante de Valadares, para além dos meus graduados, portanto, já estávamos ali um conjunto de pessoas, de elementos de comando, que rapidamente, conversando, tomámos várias decisões. Portanto, de imediato estabelecemos, portanto, fizemos o estabelecimento do posto de comando e de imediato foi tomada uma decisão de definir uma estratégia defensiva, dado que havia risco elevado de explosão e derrocada do edifício industrial. Portanto, a nossa preocupação fundamental foi que não houvesse vítimas. Nós não queríamos que nos fosse dito segunda vez, como tinha sido dito meia dúzia de anos atrás, por um alto responsável político, dizer que nós não tínhamos que morrer por umas latas de tinta, não é? Portanto, nós vestimos bem esse conselho e, portanto, tomámos a decisão de imediato que não íamos morrer por latas de tinta. Portanto, íamos fazer, como foi relatado, trabalhar com muita energia, com muita convicção, mas só por grande azar e não por azelice nossa é que poderíamos ser vítimas de algum acidente. Portanto, esta estratégia defensiva foi imediatamente assumida, foram definidas de imediato prioridades, que foram resultado de um reconhecimento mais aprofundado e da análise dos meios existentes. E, portanto, rapidamente, nesses breves minutos, solicitamos aos 6 corpos de bombeiros meios em BUCIS, em BTTUs, para termos uma reserva, portanto, umas dezenas de metros do posto de comando, para respondermos com, como eu referi, com energia, com convicção, mas com muita segurança. E foi isso que fizemos.
Portanto, solicitamos mais meios de combate, solicitamos mais meios de abastecimento de água, vieram todos, solicitamos o INEM para o local, evidentemente ao Saloc Porto solicitamos um canal tático Ciresp e um canal de manobra e estabelecemos um plano de comunicações, porque tínhamos em poucos minutos cerca de 90 bombeiros no local, portanto havia que estabelecer este plano de comunicações. Solicitamos os técnicos da EDP porque tínhamos cabos de energia elétrica sob o espaço da fábrica que partiram e havia que garantir segurança aos operacionais. Portanto, havia que, nos postos de transformação e numa linha, num poste elevado de alta tensão, ter a certeza que estava cortada a energia, que não tínhamos problemas de segurança. Portanto, os elementos todos de comando que estavam comigo, ativamos a célula de planeamento. Nós fizemos numa prancheta, portanto, recordo perfeitamente, numa prancheta desenhamos, portanto, o que tínhamos que desenhar e fizemos um plano estratégico de ação. Definimos uma zona de proteção mais alargada, com a ajuda das forças de segurança que, entretanto, chegaram quase connosco, PSP, portanto, que é a força de segurança que intervém nesta zona do nosso município, dado que nós temos numa área a intervenção da Polícia de Segurança Pública e noutra a intervenção da Guarda Nacional Republicana, portanto ali era a PSP e também com a Polícia Municipal, portanto criámos uma zona de segurança que nos permitiu estar a trabalhar com muita vontade e tendo só afastando as pessoas e fazer uma zona mais alargada. E definimos uma zona de apoio para recebermos os veículos com a nomeação de um responsável que ia recebendo ordens do COS para, portanto, dirigir os veículos que chegavam para apoiar, portanto, entretanto, a setorização que fizemos. Também nomeamos, portanto, ativamos a célula de operações, um oficial de operações que tinha como objetivo fazer cumprir todas as decisões que nós tomávamos. Como já vos disse, fizemos numa prancheta este esquema de situação, porque setorizamos o teatro de operações em 3 setores, um setor Alfa, um setor Bravo e um setor Charlie, um setor, o Alfa, do lado do edifício sul de Reixó e 7 andares, o setor Bravo do lado da zona de armazenamento, porque o grande objetivo era que nós conseguíssemos circunscrever o incêndio ali e não deixar progredir, e depois o setor Charlie na outra área, para evitar, até porque já estávamos a ter problemas com portanto, a intensidade do incêndio na autoestrada. Nós, entretanto, estão aqui posicionados todos os veículos que, para cada setor, nós mobilizamos. Alfa, 9 viaturas e 33 bombeiros, para o Bravo, 6 viaturas e 21 bombeiros, e para o setor Charlie, 5 viaturas e 16 bombeiros. Portanto, verificam perfeitamente que nós não hesitamos perante a situação, naqueles minutos que tínhamos, em rapidamente acionar todos os meios possíveis e necessários para respondermos à gravidade que tínhamos. Nos 3 setores posicionámos agulhetas de grande cavalo, 45-60 mm, combatendo o incêndio, impedindo a propagação do calor pelas superfícies expostas. Portanto, houve sempre a preocupação de evitar que o incêndio saísse da zona onde o tínhamos. Ativámos também a célula de logística, nomeando um oficial de logística e providenciando que os meios e recursos respondiam às situações que estavam, portanto, presentes no nosso plano. O INEM, entretanto, chegou e estabeleceu uma área médica, coordenada por um enfermeiro do INEM, que tinha 8 viaturas e 16 operacionais. O INEM Gaia 2, dado que existem o Gaia 2 e Gaia 1 do INEM, BMER, o MIP e a viatura de apoio do INEM com 8 operacionais, e também 4 ABSCs com 8 operacionais,
destes corpos de bombeiros que estavam sob a coordenação do INEM. Fomos fazendo pontos de situação permanentes ao SALOC com o espaço temporal adequado conforme o andamento das operações e, conforme referi, somando tudo, nós estivemos ali envolvidos neste incêndio 29 viaturas e 89 bombeiros. Portanto, às 17 horas, o Presidente da Câmara também chegou ao Teatro de Operações. Houve informações aos órgãos de comunicação social sobre a ocorrência e quanto às operações de proteção e socorro. Estas foram as informações que foram comunicadas para, portanto, a comunicação social saber o que é que estava a passar. E às 18 horas, portanto, 1h e 28 minutos depois do alerta, os comandantes do setor, informavam, portanto, que tinham nos vários setores o incêndio dominado. E, portanto, confirmando essas informações, às 18h05, uns minutos depois, fizemos a atualização do POSIT ao SALOC Porto, dizendo que tínhamos o incêndio em resolução dominado. Portanto, 1h e 28 minutos, este conjunto de bombeiros, de uma maneira bastante árdua, muito compenetrada, cumprindo bem todas as indicações que lhes eram transmitidas pelos seus comandantes, conseguimos, sem haver ferimentos nem nada de grave para nós, dizer que tínhamos o incêndio dominado. Às 19h05, os comandantes do setor começaram a informar o incêndio que estava a passar à fase de conclusão e que se ia passar em cada um dos setores aos trabalhos de rescaldo. Às 19h10 fizemos a desmobilização, apresentámos a desmobilização aos meios do INEM. 19h15 demos indicações para a equipa da EDP iniciar os trabalhos de reposição da energia elétrica. Às 19h15 informamos o SALOC Porto que o incêndio estava em conclusão rescaldo e às 19h49 demos autorização de regresso às habitações dos moradores do edifício multifamiliar. E às 19h50 começámos a fazer desmobilização, todos os meios, ficando unicamente no local uma viatura dos sapadores bombeiros e uma viatura dos bombeiros voluntários de Coimbrões para a continuação dos trabalhos de rescaldo e vigilância. E às 0h terminaram os trabalhos de rescaldo. Portanto, ainda foram bastante demorados os trabalhos de rescaldo. E das 0h às 6 da manhã, uma equipa de bombeiros sapadores esteve em vigilância prevenindo quaisquer reacendimentos porque foram acontecendo e, portanto, era importante que as populações estivessem em sossego, não é? Como conclusões deste grande incêndio, nós queremos referir o seguinte. O sucesso deste incêndio deve-se à aplicação com muita eficácia do sistema do que nós designamos por SGO. Portanto, nós fomos cumprindo na íntegra e sem hesitações os princípios fundamentais e que foram a unidade de comando, a obrigatoriedade da função e a manutenção da capacidade de controle. Portanto, nós nunca perdemos isto de mão, fomos sempre de uma maneira muito firme, cumprindo e fazendo cumprir e, portanto, fomos bem-sucedidos. Houve uma grande preocupação na segurança dos bombeiros. Ter a certeza sempre, com grande vigilância, que se estiveram bem com os EPIs adequados, em alerta permanente para a atenção às situações de perigo, ter sempre cuidado com as atmosferas perigosas, sempre possibilidade de explosões, sempre uma possibilidade de quedas, sempre um controle para ver o controle dos homens se estavam exaustos ou não e, acima de tudo, uma grande determinação pelo rigoroso cumprimento dos procedimentos. Quero realçar também um excelente trabalho de equipa, com todos os bombeiros a entender e cumprirem, sem exceção, as regras e instruções recebidas. E uma enorme atitude no combate ao incêndio, mas muita precaução. E também uma outra situação importante que aconteceu ali,
presentes no local, os administradores e técnicos da Barbo, que deram informações valiosas para a condução das operações. Portanto, não esconderam nada, disseram-nos onde estava tudo e as preocupações, os receios que tinham e que para nós foram muito valiosos neste trabalho de segurança dos bombeiros. Como uma conclusão e também uma desilusão 5 minutos. minha é esta, uma desilusão pelo comportamento posterior dos responsáveis da Barbo, perante o trabalho de mais de 100 operacionais e da Proteção Civil, que evitaram a perda de enorme património. Nós conseguimos evitar a perda de 2/3 da unidade Fabril, protegemos o ambiente, garantimos a segurança de centenas de pessoas que vivem em paredes meias com indústria, mas danificamos muitos equipamentos individuais, muito material, e não fomos ressarcidos de nenhuma dessas situações, apesar de todas as diligências que foram levadas a efeito pelo comando junto à gestão da Barbo. Por último, também é importante que o diga, nem uma simples carta de agradecimento. Como conclusão final e resultado do incêndio, é de referir que este local de área de fabrico foi, felizmente, totalmente removido. Nós tínhamos preconizado esta mudança há anos, houve agora essa janela de oportunidades, foi removido. No entanto, ainda se mantém lá uma parte da fábrica, mas mais afastada dos edifícios. A zona de maior risco ficou limpa, na foto vamos ver a seguir. Com a demolição da área de fabrico, eliminou-se uma causa, fazendo-se a gestão do risco possível. A solução ideal seria a remoção integral da indústria para a zona operacional, para a zona industrial. Portanto, aqui vem, onde aconteceu o incêndio, ficou tudo limpo e, portanto, lá está ali a zona administrativa, está aqui ela, Diogo Barbo, é assim que ela existe há 50 e muitos anos, 60 anos, existia no Porto, o Porto veio para Gaia, e Gaia podia ter ido para uma zona industrial, não foi, mas de qualquer forma a indústria é precisa, como disse o Macedo, nós precisamos de muitas indústrias, nós em Vila Nova de Gaia temos mais de 2.000 unidades industriais, não é? É preciso muita indústria, nós convivemos com esta bacia de riscos, não é, permanente, da indústria, do comércio, da habitação, mas de qualquer forma a resposta que foi dada pelos bombeiros e pela Proteção Civil e por toda a estrutura foi uma resposta capaz e, acima de tudo, foi uma resposta que não teve consequências negativas para os combatentes e não teve também para a população em geral e não teve para os edifícios, para os habitantes dos edifícios. Houve, evidentemente, prejuízos materiais, houve para o ambiente, mas as pessoas foram salvaguardadas, que era o nosso principal objetivo. E desta vez, pelo menos, nenhum de nós ficou ferido para salvar latas de tinta. Muito obrigado.